Deus fiel e bom Senhor, eterno Pai supremo Redentor, nós os teus servos vimos a louvor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Filho, Salvador Jesus, a graça fonte, da verdade a luz, por teu amor medido pela cruz. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, real Consolador, divino fogo santificador, que nos anima e nos acende o amor. Aleluia, aleluia. A ti, Deus Trino, poderoso Deus, que estás presente sempre junto aos teus, a ministrar as bênçãos lá dos céus. Aleluia, aleluia. Boa noite. Em nome da Primeira Igreja Batista em Avelino Lopes, Piauí, quero saudar a todos os nossos irmãos em Cristo, desta e de outras igrejas, bem como a todos os amigos que nesse instante nos assistem. E o faço no precioso nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Nós vamos nesse instante orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai que estás nos céus, nós somos agradecidos, Pai, por mais esse dia de vida que o Senhor nos concede. Sabemos que de Ti vêm todas as bênçãos. Sabemos que estamos vivos pelas Tuas misericórdias e pelo Teu amor. E queremos nesse instante, Pai, pedir por todos os Teus servos espalhados pelo Brasil e pelo mundo, que passam por momentos de aflição, de tribulação, que eles possam entender que Tu tens o poder, que tens na Tua mão toda a força e todo o poder de fazer acabar na vida de todos nós o sofrimento, desde que o aceitemos como o Senhor quer. Vem nos abençoar nesta hora, nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Nós vamos ler o texto bíblico que se acha em Apocalipse capítulo 2, do versículo 8 até o versículo 11. Este texto é uma das 7 cartas do apóstolo João escritas às 7 igrejas da Ásia Menor. Diz assim o texto: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação e a tua pobreza, mas tu és rico. E a blasfema dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça
o que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Que Deus queira abençoar a sua palavra em nossos corações. Hoje eu quero falar sobre esperança e perseverança em meio às tribulações. O texto lido é uma das 7 cartas endereçadas às 7 igrejas da Ásia Menor, a igreja chamada de Esmirna. Esmirna significa amargura, significa sofrimento. Nós também lembramos que este nome hoje, nos mapas atuais, não encontramos mais a palavra Esmirna, mas sim Izmir. O texto nos ensina algumas lições. A primeira delas: o mundo em que vivemos, o mundo do tempo de Esmirna, não era um mundo tão diferente do mundo em que nós estamos vivendo hoje. Neste mundo de Esmirna havia tribulações, havia pobreza, havia problemas de ordem moral, havia todos os tipos de problemas, de aflições que nós temos nos dias de hoje. Hoje, por exemplo, nós temos a pandemia, que nos causa preocupação, que nos causa terrível medo, que nos causa angústia, que nos causa tribulação. Nesse tempo que nós estamos vivendo, é um tempo em que, por causa do distanciamento social, os homens estão morrendo mais, os casais estão se separando mais, há tantos problemas sociais, há tantas confusões no mundo. Dessa forma, a tribulação, a pobreza e as aflições faziam parte do tempo de Esmirna. Segundo, a ação do diabo era ativa e constante, que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para serem postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Então havia também naquela época essas coisas que nós temos hoje. Entretanto, há uma esperança aqui colocada no termo, nesse meio, naquela igreja, para todos aqueles que são de Jesus Cristo, há uma esperança. Ele diz: não temas as coisas que tens de sofrer. Por que exatamente isto? Porque, na verdade, nós nos preocupamos com as coisas deste mundo, com as coisas da atualidade, com aquilo que nos influencia de certa forma. E temos a tendência de ter a preocupação de não enxergarmos, não podermos ver o futuro. E é interessante saber que essas aflições são vivas no meio de nós. O crente não foi feito e ele não vive em uma redoma onde ele está isento de problemas, de dificuldades, de enfermidades. Vamos ser também atacados pelo coronavírus. Vamos ter todos os problemas que nos afligem aqui. Mas há promessas para todos aqueles que creem em Cristo. E precisamos então perseverar, termos perseverança em tudo aquilo que fazemos, em tudo aquilo que vivemos e que cremos. Cremos em um Cristo que tem todo o poder nos céus e na terra. E Ele diz para nós: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Essa é uma afirmação categórica. É importante preservarmos, termos perseverança naquilo que nós cremos, naquilo que nós temos certeza. Cremos em Cristo realmente. Essa perseverança nos leva a não temer a morte, a saber que a morte é alguma coisa que nós vamos enfrentar com toda naturalidade. E a terceira coisa interessante é que aquele que luta, aquele que persevera, aquele que tem a fé em Cristo, tem a fé em Deus, ele vai ser um vencedor.
Nós conhecemos, por exemplo, o atleta. O atleta trabalha duro, trabalha pesado para que ele possa conquistar uma coroa, para que ele possa conquistar uma medalha, por exemplo. As Olimpíadas, o atleta se esforça. Por exemplo, as ginastas, mulheres, moças jovens, bonitas, você pega nas mãos e vê as mãos delas calejadas por aquelas barras que elas passam o dia todo ali exercitando para poderem ganhar uma coroa ou ganhar uma medalha. Não existe vencedor sem luta. Por isso a Igreja de Cristo dos dias de hoje, ela está no meio de uma luta feroz. Satanás está vivo, Satanás está armando todas as ciladas possíveis para nos atacar. A Bíblia diz aqui no verso 11 desse texto que lemos: o vencedor de nenhum modo sofrerá o dano da segunda morte. Por que nós lutamos? Muitas vezes para não morrer. Nós temos preocupações, temos medo da morte e queremos não morrer. Mas esta é uma realidade presente nos dias de hoje. Essa é uma realidade que nós estamos enfrentando todos os momentos, todos os dias da nossa vida. Estamos vendo parentes indo embora, estamos vendo filhos, estão vendo pais morrer, pais estão vendo filhos morrer. A morte é uma realidade. Mas o prêmio para o vencedor com Cristo é um prêmio que promete não sofrer a segunda morte, que é a morte eterna, e é essa morte que você precisa não temer, porque quem está com Cristo não pode ter medo da morte, não tem medo da morte. E eu quero encerrar aqui esse texto, essa meditação dessa noite, lendo um texto maravilhoso que Paulo escreveu na carta aos Romanos, capítulo 8, dos versículos 31 até ao versículo 39. Este é um texto maravilhoso que nos dá esperança, que nos dá certeza, que nos dá a garantia de que aqueles que têm Cristo no coração e na vida podem esperar uma coroa, podem esperar um prêmio, podem dizer que são vencedores. Paulo diz assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus que nos justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por cada um de nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque eu estou bem certo, disse Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Que Deus possa fazer-nos entender que Ele tem todo o poder nos céus e na terra, e que nós seremos vencedores se tivermos Ele no nosso coração e na nossa vida.
Jesus morreu, mas ressuscitou. Por isso eu e você, que temos Jesus no coração, que temos Jesus como nosso Senhor, que temos Jesus como nosso Salvador, podemos dizer aleluia, glória a Deus, porque Ele está vivo. Amém? Que Deus nos abençoe e nós iremos nesse instante orar mais uma vez. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais esse dia de vida que nos dá e te pedimos a tua direção em nossas vidas, Senhor. Abençoa a nossa família. Muito obrigado, Senhor, porque tu me deste anos de vida e tem me dado sustento e tem me confortado, tem me dado saúde, Senhor. Por isso, a cada dia eu posso te agradecer, porque sabemos que tu é o Deus do poder, o Deus maior, que livra-nos de todo o mal, Senhor. Abençoa as nossas vidas, toma nas tuas mãos, te agradecemos porque tu tens sido o nosso refúgio e a nossa vida, Senhor. Tu tens sustentado, tu tens nos orientado, tu tens nos suprido as nossas necessidades, tens dado-nos saúde para viver os anos de vida, alegre, satisfeito com a nossa família, Senhor. E te pedimos que tu abençoe os nossos familiares onde estiver, que seja guardado por ti e que tu não deixes, Senhor, a nenhum cair em dificuldades. E abençoa para que as enfermidades passem por longe, para que nós não podemos cair nos laços das enfermidades. E te pedimos, Senhor, que tu dê o que nós precisamos a cada dia. Abençoa os trabalhos da igreja, dá que aqueles que estejam fracos, que sejam fortalecidos com o teu poder e cada dia possa ser revestido com a tua mão, Senhor. Abençoa a nossa vida, perdoa os nossos pecados e faz segundo a tua vontade e não a nossa. Por isso nós te agradecemos e te oramos. Em nome de Jesus. Amém. Finalizando, queremos agradecer a todos e queremos convidar para quando você estiver aqui na cidade do Avelino Lopes, procurar a nossa igreja, Avenida Bom Jesus, número 45. A porta estará aberta quando começarmos a funcionar, com certeza, e você é bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite.